Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o assunto do casamento. Mais um assunto polêmico nas religiões, né? As pessoas já gostam do assunto polêmico. Porém, hoje nós vamos conversar esse assunto de forma completa. Entender finalmente como que funciona o entendimento sobre o casamento dentro das religiões. Será que eles ensinam verdadeiramente o que você deveria saber? Antes das leis de Moisés, a união surgiu por boca, por determinação do homem, tá? O Adão. Mesmo que Deus criou a adjuntora para o homem, foi o homem que determinou que ela agora era sangue do seu sangue, carne de sua carne, auxiliar e companheira. Deus determinou que criaria uma ajudadora. Só que Deus em si, lá em Gênesis, não determinou que eles seriam um casal de forma formal. Só determinou que eles seriam unidos um para o outro, certo? Vamos ler o que está escrito em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Gênesis 2, 21. Tomou-lhe então uma das costelas, que na tradução original não é costela, tá? E fechou a carne em seu lugar. No 22. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Verso 23. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Só que vejamos que este homem que está dizendo essas palavras, ele não tem pai e não tem mãe. Humano, porque ele foi criado por Deus, certo? E ele está dizendo isso aí. Então, formalmente, o próprio Deus não disse essas palavras, tá? Não disse. Mas nós temos aqui a união do homem e da mulher, desde o princípio, ok? O que faz com que esse tema seja mais polêmico é que o divórcio foi permitido por Moisés. O casamento passando por dentro das leis de Moisés também tinha as leis do divórcio. Só que essas leis do divórcio só foi determinada com o tempo, quando Moisés viu que as pessoas não conseguiam se controlar, se conter, deixar de adulterar. Acontecia naqueles tempos muitos incestos. Nós vamos ver o texto de Ló, que as próprias filhas se relacionaram com o pai para poder procriar. Desde Adão, os pessoal para se procriar, Sete, por exemplo, para se procriar e ter a geração dele, ele teve que se relacionar com as próprias irmãs, filhas de Adão também. Aí passou a ter a geração. O Abraão tem aí a meia-irmã Sara. Sara é meia-irmã de Abraão. Muitas pessoas não sabem disso, mas é. Rebeca, ela é parente de Isaac, pouco distante, mas é parente. Em muitas épocas dos patriarcas, acontecia muitos incestos, que conhecemos hoje como incestos, né? Mas dentro das leis de Moisés, isso é condenado. Porém, as leis de Moisés veio milênios depois dos patriarcas. O divórcio veio nas leis de Moisés, mostrando que não existia casamento no papel formal e nem divórcio no papel formal antes da existência das leis de Moisés. Nós podemos ler sobre o divórcio nas leis de Moisés em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ler sobre os adultérios, os incestos e os pecados diversos em Levítico capítulo 20, no versículo 10 ao versículo 12, em Levítico 21, versículo 7 e versículo 13 e 14. Vamos ver Jesus falar sobre o adultério, o que ele tem a dizer sobre o adultério no Novo Testamento, nos Evangelhos. Na visão de Jesus, como seria a visão de Deus em relação ao adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para a mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Segundo Jesus, na visão de Deus, o interior do humano é que condena. Por isso que ele fala, o que polui o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. As pessoas, elas pecavam em seu interior, mesmo que o exterior não praticasse em si.
Mas, Isaac, por que você disse que as leis de Deus é diferente das leis de Moisés? É porque as leis de Moisés ela é considerada de Moisés em todo o Novo Testamento. Os próprios sacerdotes eles dizem isso, o próprio Jesus eles diz isso, apesar de que Deus que escreveu no Monte Sinai. Só que o próprio Jesus ele refuta as leis de Moisés no Novo Testamento. Vamos ler? Mateus capítulo 19, versículo 8. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do seu coração, mas não foi assim desde o princípio. Então ele está falando assim, ó, que Moisés, com as leis dele, Moisés permitiu divorciar, não Deus. Aí ele fala assim, não foi desde o princípio, ele está indicando as leis de Deus. Versículo 10. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Aí antes que Paulo fala, tá? Paulo fala, é melhor que vocês fossem como eu. Aqui os discípulos falam a mesma coisa. Mateus capítulo 5, versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. As leis de Moisés. Versículo 32. Mas eu, ou seja, Deus em forma de carne falando, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Certo? Essa palavra de Jesus nas leis de Deus. Ele está explicando as leis de Deus, que é diferente da lei de Moisés. Ok? Porém, Jesus explica que essas leis são com base nas práticas de Moisés, na vida humana, natural, terrena, da velha criatura, da forma adâmica, a não espiritual. Por isso que ele cita desde o princípio. Agora, Jesus, ele separa a explicação do modo de casamento de quem vive no reino dos céus. Ele separa. Quem vive no reino dos céus é diferente. Nós não fomos para lá ainda, Isaac. Nós moramos na terra ainda. Mas, de acordo com Jesus, o reino dos céus já está na terra desde quando ele começou a pregar o evangelho. É só você ler Lucas, capítulo 17, versículo 21. Ele vai dizer bem assim que o reino de Deus já está entre vós. Então, as regras para o casamento celestial se aplicam desde quando Jesus ele desceu na terra. Por que você está falando que o modo espiritual é diferente do terreno? Vou explicar agora, você vai entender. Jesus ele diz assim que no reino dos céus não se dá em casamento. É isso mesmo que você escutou. Pode ler em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as escrituras. Ele está dizendo que os sacerdotes não são magistrados, são doutorados, são estudados, tá? Jesus está dizendo assim, ó, vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Ele está dizendo que eles não sabem nada a respeito do casamento da forma celestial. Eles conhecem da forma de Moisés. E mal ainda, porque ele refutou a lei de Moisés e explicou que não é assim desde o princípio. Ele diz bem assim no verso 30. Na ressurreição dos mortos, algumas traduções vai estar bem escrito assim, no reino dos céus, tá? Que vai dar a mesma coisa, o mesmo sentido. Na ressurreição dos mortos, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Vou explicar isso aqui para você entender. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas dos vivos. Então, quando ele fala na ressurreição, ele está falando das pessoas que já morreram e ressuscitaram. Está falando da morte da velha criatura e nascimento da forma espiritual. Nasceram em Cristo, nasceram como filhos de Deus, como seres espirituais. Por isso que ele fala que é Deus, que Deus é Deus dos vivos, vivos espirituais. Lembra dos adoradores em espírito e verdade? É disso que ele está falando. Nasceram espiritual, estão vivos espiritualmente. Lembra do Vale dos Ossos Secos? As pessoas estavam mortas espiritualmente? É isso aí. Então, se eles estivessem vivos espiritualmente, Deus estaria enxergando eles de forma viva. Mas eles estavam vivos humanamente, trabalhando, colhendo, plantando, etc. Mas para Deus eles estavam mortos, sequíssimos, né? Lá no Vale dos Ossos Secos. Agora, vai dizer que os seres espirituais, que são como os anjos, não se dão em casamento, tá?
Jesus está dizendo isso em Mateus capítulo 22, do versículo 29 ao 32. Olha só. Por que que no reino de Deus, no reino dos céus, nós somos como anjos? Por quê? Está em Hebreus capítulo 1, versículo 14 e Hebreus capítulo 2, versículo 2. Vai dizer que os anjos são ministradores da palavra de Deus e vai dizer que nós somos como os anjos. O próprio Jesus está dizendo que a partir de que ele chega na terra, Lucas 17, 21, tá? O reino do céu já está na terra, o reino de Deus, e a partir de que as pessoas passaram a ser seres espirituais, adoram a Deus Espírito e verdade, não se dá em casamento. Com base nisso, aqueles que vivem a vida terrena, natural, humana, adâmica e que praticam as leis de Moisés, sacerdotes da tribo de Levi, que é para os que não são espirituais. Jesus afirma que o Deus Supremo não é Deus dos mortos. Quem é esses mortos? Aqueles que vivem a vida terrena, natural, adâmica, humana e que praticam as leis de Moisés, sacerdotes da tribo de Levi, que é para os que não são espirituais. Jesus afirma que Deus é Deus dos vivos. Quais são esses vivos? Os que ressuscitaram com ele, se tornando uma nova criatura, morrendo a velha. Natureza carnal humana é a velha. E nascendo a forma espiritual. Com o sacerdócio da tribo de Judá, a que adora a Deus em espírito e em verdade, para se tornar Jerusalém espiritual. A esposa do Cordeiro que se casou com Cristo e se tornou um só com Deus, sendo nós, portanto, anjos. Em Mateus 19, versículo 12, Jesus vai dizer bem assim: alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, amputaram, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Você entendeu? O terceiro, o primeiro é de nascença, já nasceu deficiente. O segundo foi feito pelos homens, amputaram, forçado. Outros se fizeram assim por livre e espontânea vontade. Quem puder aceitar isto, aceite. Essa é a palavra de Deus, a palavra de Jesus para o povo. Paulo também diz isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, versículo 2. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escrevam, é bom que o homem não toque em mulher. Ou é bom que fosse como eu. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. No versículo 1, ele confirma o que Jesus disse, e no versículo 2 ele confirma o que Jesus e Moisés disse. Sobre as carnais que não levam a vida espiritual 100%, mas vivem a forma carnal na natureza humana e não conseguem dominar a própria carne. Portanto, pessoal, as leis de Moisés sobre o adultério e as leis de Deus vai pegar em cima daqueles que não conseguem deter a própria carne. Por quê? Porque as leis de Moisés, ela vem para condenação e para morte, acusar, condenar e matar, a lei seca mata. Mas ela só funciona para as pessoas que não são uma nova criatura. Elas são aplicadas desde Adão até o último profeta João Batista, mas elas funcionam ainda em vigor para aqueles que não nasceram do Espírito Santo, não nasceram do Espírito de Deus, não foram batizados com o Espírito de Deus. Para aqueles que são batizados no Espírito de Deus, para aqueles que nasceram, ressuscitaram dos mortos, tá? E passaram a ser seres espirituais, adorando o Espírito e verdade, para esses se aplicam Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, nasceram, são igreja de Cristo, são corpo de Cristo, selado pelo Espírito de Deus, e essa pessoa é santa porque Deus é santo, adora Deus em Espírito e verdade. Isso quer dizer que a pessoa está imune ao pecado? Não. Isso quer dizer que a pessoa pode pecar à vontade? Não. Estou dizendo que se ela tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai guiar, que é o cabeça, e não vai deixar a pessoa errar. E vai ensinar sempre ali de forma correta. Tá? E a pessoa, tendo o Espírito de Deus, tendo o amor de Deus dentro dela, amando a Deus primeiramente, amando o próximo verdadeiramente, se a pessoa realmente for transformada, se ela ama o próximo, que é o mandamento de Jesus, a pessoa não vai fazer mal algum, né? Não vai cometer adultério, não vai cometer homicídio, não vai cometer várias coisas. Vai ser justa, a pessoa certa, a pessoa correta, né? A pessoa direita. Tá bom, pessoal? Então, uma coisa é as leis de Moisés, outra coisa é como é que eram os patriarcas, outra coisa é o que Jesus diz, tá bom? E junto com o que Paulo diz. No reino dos céus não se dá em casamento. Eu casei, tá? Eu era da religião
não tinha esse conhecimento e estou compartilhando com você este conhecimento sobre o casamento, tá bom?